Pronto, então vamos lá, pessoal. Então vamos para competências. Professor, o que é competência? E quem diz sobre competência? É a Constituição Federal. Numa federação, vai ser a Constituição que vai dizer o que cada um vai fazer, o que a União vai fazer, o que o Estado vai fazer, o que o município vai fazer, o que o Distrito Federal vai fazer. Então, pessoal, competência não é nada mais, nada menos do que aquilo que o ente da federação vai fazer. E nunca você pode esquecer, o ente da federação ou faz serviço ou ele faz uma lei. Não tem outra coisa, ou é serviço ou é lei. Tá? Então, não pode esquecer disso da prova, essas noções básicas, para não se perder lá na frente, tá bom? Então, o ente federativo ou ele faz serviço ou ele faz leis. Então, a União vai ter competência, tá certo? Como eu sempre falo, né? A competência da União, tá? Vai ser para um serviço ou a competência vai ser para uma lei. Então, vamos lá, né? Conseguir compreender aqui essa questão da nossa competência da União, né? Então, a competência da União, ela vai ali sempre se configurar num serviço ou numa lei, tá? Quando eu falo que faz um serviço, pessoal, vocês não podem fugir dessa linguagem, tá certo? Então, a competência, quando eu digo que a União faz um serviço, tá? Eu tenho que usar o termo técnico, tá? Essa competência para um serviço é chamada de competência administrativa, tá certo? Então, a primeira competência que nós vamos observar da União, tá certo? É a competência administrativa. Competência administrativa. Novamente, né? A internet querendo aqui, né? Hoje, né, atrapalhar um pouquinho a nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Voltou aqui, competência, tá certo? Competência, tá? Então, a competência, tá certo? Ela vai ser uma competência administrativa, certo? Ou também chamada de competência material. Professor, qual a palavra que usa? Não tem uma palavra predominante aqui, pessoal. Não há essa palavra predominante. Por quê? Tem domingo que FCC, FGV cobra o termo competência administrativa, no outro domingo ele cobra competência material. Então vai ter que saber, né, os dois termos, tá bom? E aí, professor, o que seria essa competência administrativa? São os serviços que a União faz, tá certo? Então vamos lá. Quando a União cuida do serviço de infraestrutura portuária, é um serviço, competência administrativa ou competência material. Quando a União declara guerra, é um serviço, competência administrativa, competência material. Quando a União cuida do correio, é um serviço, competência administrativa, competência material, tá certo, pessoal? Então, primeira ideia é essa, né, que eu tenho que ter para matar a questão da minha prova. E eu não posso fugir nunca dessa linguagem técnica, pessoal. Não tem como fugir dessa linguagem técnica lá na prova. Então, quando eu falo de competência administrativa, eu estou falando dos serviços que a União faz, né? Então, nós vamos aprender uma série de serviços que a União faz, tá? E o mais importante da aula de hoje é você lembrar dessas nomenclaturas que nós vamos começar a aprender. Tá certo, pessoal? Vocês não vão memorizar essa nomenclatura hoje, mas vocês já vão abrir a visão de vocês para essa nomenclatura, tá bom? E tem também, né, as competências, tá certo? É uma competência também, competência para fazer leis. E aí, para fazer leis, eu vou chamar de competência legislativa, tá certo? Ou seja, são as leis que a União vai fazer. Então, pessoal, já matei aqui o questionamento da prova. Quando é um serviço, competência administrativa. Quando é uma lei, competência legislativa. Então, a União vai aparecer com essas respectivas competências, competência administrativa e competência legislativa, tá bom, pessoal? Agora, bora pensar comigo, bora pensar um pouco comigo, tá? Tem serviço que só eu posso fazer, não é verdade? Tá? Então, a União é a mesma coisa, tem serviço que só a União faz. Então, essa competência do serviço que só a União faz, vai ser o quê, pessoal? Chamada, como só ela faz competência administrativa exclusiva, ou seja, um serviço, tá aqui, ó, serviço que só a União faz, só a União faz.
tá? Não pode esquecer, competência exclusiva, um serviço que só a União faz, tá? Competência administrativa exclusiva, um serviço que só a União faz, como, por exemplo, o correio, é um serviço que só a União faz. Emitir moedas é um serviço que só a União faz, tá certo? Guerra é um serviço que só a União faz. Então, eu vou chamar tecnicamente isso de competência exclusiva, administrativa exclusiva da União, tá bom? Só que tem serviço que eu faço junto com o outro. Tem serviço que a União faz junto com estados e municípios e o Distrito Federal, tá bom? Se eu tenho um serviço que eu faço junto, tá certo? É um serviço que eu vou chamar de competência comum. Então, vai ser um serviço que a União faz com todos, né? Serviço que todos fazem, tá? Então, vamos lá saber, serviço que todos fazem, tá certo? Quem são esses todos que a gente fala? União, Estado, Distrito Federal e os municípios, tá certo? Então, o serviço, pessoal, é uma competência administrativa. Se é um serviço que só a União faz, competência administrativa exclusiva. Se é um serviço que a União pode fazer com o Estado, com o município, competência administrativa comum, porque é comum a todos, tá bom? Por exemplo, o serviço de saúde, tá certo? Serviço de saúde, a União faz com todos. O Estado tem serviço de saúde, o município tem serviço de saúde, a União tem serviço de saúde, então é uma competência administrativa comum, tá bom? Educação, eu tenho creche municipal, eu tenho escola estadual, eu tenho escola federal, então a educação é uma competência administrativa comum, tá certo? Então isso aqui, pessoal, vocês não podem fugir dessa linguagem na preparação de vocês, tá certo? Quando, né, às vezes tem aqueles professores que usam aqueles exercícios mnemônicos, capacete de pirata, né, pimenta na cabeça dos outros, sei lá, é um montão que inventa aí. Cuidado com isso, porque numa prova melhorada, tipo como é a prova da OAB hoje de concurso público, não dá mais para responder com aqueles exercícios mnemônicos, porque eles vão trabalhar com os nomes, tá bom? Beleza, aí você vai ter que entender o nome de cada competência, tá bom, pessoal? Beleza, então já começamos aqui a entender como vai ser o nosso detalhamento dessas competências, tá bom? E aí, pessoal, vem a outra competência, a competência de fazer leis. E a competência de fazer leis também tem uma subdivisão. Tem a competência privativa, tá certo? E tem a competência concorrente, tá? Então, a competência para fazer leis é uma competência legislativa privativa ou competência legislativa concorrente, tá? Por que competência legislativa privativa? Na competência legislativa privativa, quem faz a lei é a União, tá certo? Então, o aluno, por exemplo, que vai fazer concurso para a polícia, o aluno da OAB, não pode errar isso, porque praticamente as leis que se cobram na OAB são as leis de competência legislativa privativa, as leis que só a União faz, tá certo? Como, por exemplo, Código Civil, processo penal, direito eleitoral, tá certo? Marítimo. Então, são leis que trabalho, processo do trabalho. Então, são leis que só a União faz. O Estado não pode fazer. O município não pode fazer. Então, é uma competência legislativa, o quê, pessoal? Privativa, e corre para o abraço para saber que é isso que cai lá na sua prova, tá bom? Ou seja, uma lei que só a União faz, tá? Qual o detalhe aqui da competência legislativa privativa, tá? A União, tá aqui, ó, a União pode autorizar, não esqueçam disso, né? A União pode autorizar, certo? O Estado e o Distrito Federal a tratarem, né, de temas específicos, tá? Específicos, tá? Dessas competências que são da União, tá? Que só a União faz a lei, a União pode autorizar os estados e o Distrito Federal a tratar de temas específicos, tá? Não pode esquecer disso lá na sua prova, tá? E essa autorização, tá, é dada por lei complementar, dada a autorização, né, por lei complementar.
complementar. Pessoal, é isso que vem lá na sua prova, quando fala da competência administrativa privativa. Quem faz a lei é a União. Código Civil, Código Penal, Processo Civil, Marítimo, Agrário, Espacial. Quem faz a lei, pessoal, é a União, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece? Competência legislativa privativa. Só que a União, detalhe da prova, pode autorizar o Estado-membro a tratar de temas específicos, e olha aqui a questão da prova, essa autorização vai ser dada por lei complementar, pessoal. Às vezes a pergunta da prova é só essa autorização que a União vai dar para que estados e Distrito Federal façam as leis, tá certo? Ela é dada por uma lei complementar. Nós não podemos esquecer jamais esse questionamento na nossa prova, tá bom, pessoal? É questão de prova, é questão caveira da vitória que aparece em todas as provas, tá? Já na competência concorrente, tá? Aqui é diferente, ó. Quem faz a lei é a União, certo? E o Estado. E aí, quando falar Estado, lembre do Distrito Federal. Ou seja, lado a lado, por isso que é concorrente, ó. Lado a lado, União e Estado fazendo a lei, tá certo? União e Estado fazendo a lei. Por isso que ela é chamada de competência concorrente, tá bom, pessoal? Então, não pode esquecer essa nomenclatura jamais na prova de vocês. A competência para fazer as leis, competência legislativa, tá certo? Privativa. Quem vai fazer a lei é a União. Competência legislativa concorrente. Quem faz a lei é a União e os estados, tá certo? Beleza? É a União e os estados, tá bom? Tranquilão, pessoal. Pronto, o primeiro detalhamento para a nossa prova, para a gente jamais esquecer aquilo que pode ser cobrado lá na nossa prova. A prova cobra exatamente com essa nomenclatura. Montei um quadrozinho aqui bem direto e objetivo para que a gente mate essa questão da nossa prova, tá bom, pessoal? Professor, na competência concorrente, a União e o Estado fazem a lei. Exatamente isso. União e o Estado fazem a lei. Mas não vai ficar uma bagunça? Não. Porque a própria Constituição vai dizer o que cada um vai fazer, tá certo? Então, é isso que nós vamos lembrar. Na competência concorrente, a própria Constituição vai dizer o que cada um vai fazer. Vai dizer o que a União vai fazer e o que o Estado, certo? Junto com o Distrito Federal, irão fazer, tá bom? Então, a União, ela vai ser responsável por criar normas gerais. Tá aqui, ó. A União vai criar normas gerais, tá certo? Normas gerais sobre o meio ambiente, normas gerais sobre previdência, tá certo? Beleza? Então, a União vai criar aqui as normas gerais, tá certo? Beleza, então já matei aqui o que faz a União na competência legislativa concorrente. A União vai lá e vai criar as normas gerais, tá certo? Tá? E o Estado e o Distrito Federal, o que eles vão fazer? O Estado e o Distrito Federal, pessoal, eles vão criar as normas complementares, né? Eles vão ser responsáveis por criar normas, certo? Normas complementares, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é um clássico da nossa prova, tá certo? Por que não fica bagunçado? Porque a União cria a norma geral na competência concorrente, tá? E o Estado e o Distrito Federal criam as normas complementares. Por exemplo, para você nunca mais esquecer disso na prova, a União cria a norma geral sobre o meio ambiente. Tem que ser protegida a floresta. Aí cada estado vai criar uma norma complementar de acordo com a floresta que tenha. O Amazonas, por exemplo, eu vou proteger a floresta do Sumaúma, tá? Que é uma árvore aqui da região. Lá no sul do país, eu vou proteger a floresta dos pinheiros, tá certo? Então é isso, pessoal. Então a União cria a norma geral e os estados vão lá, criam as normas complementares, tá bom, pessoal? Então, para você não esquecer mais, competência legislativa, de fazer as leis, privativa, quem faz a lei é a União, não pode esquecer disso. Vou até marcar aqui, ó,
Competência legislativa privativa, quem faz a lei é a União, e ela pode autorizar o Estado e o Distrito Federal a tratar de temas específicos, né, e dar essa autorização por lei complementar. Competência concorrente, quem faz a lei é os dois, pessoal, um do lado do outro. Tá aqui, ó, União e Estados, tá? União e Estados fazem a lei. Só que tem uma divisão aqui. A União faz a norma geral e o Estado faz as normas complementares. Aí não tem bagunça, não tem briga, porque cada um está fazendo, né, aquilo que tem que ser feito, tá bom? Aí pode vir as perguntas da prova. Olha só, pessoal, se a União não criar a norma geral, Tá aqui, ó. Vamos supor que a União não cria ali, né, a norma geral, né? A União foi lá e não criou a norma geral, tá certo? Então vamos lá, saber o que acontece se a União não criar a norma geral, tá? Pessoal, fácil, questão de prova, muito constante essa questão, tá? O Estado, tá certo? Também Distrito Federal poderá, não é obrigado, tá? Poderá criar a norma geral, certo? Norma geral, certo? E a norma complementar. Matou a questão da prova. Se a União estava com preguiça, não fez a norma geral, o Estado pode criar a norma geral e a norma complementar. Aqui eu tenho aquilo que a gente chama de competência legislativa plena, tá? Então aqui nós estaríamos diante daquilo que a doutrina chama de competência legislativa plena, quando o Estado faz a norma geral e a norma complementar, tá bom? Aí a União foi lá e resolveu fazer a norma geral, tá? Então vamos lá. Depois a União, numa linguagem bem simples, tá? Fez a norma geral, tá? Fez a norma geral, tá? Acabou a preguiça da União, tá? Aí a União vai lá e faz a norma geral, tá certo? E aí, com a pergunta, né? O que acontece agora, né? Tá? O que vai acontecer? A partir de agora, se a União vai lá e cria a norma geral. A norma geral do Estado, certo? Ou do Distrito Federal, terá sua eficácia suspensa. Terá sua eficácia suspensa na parte que for incompatível com a norma geral da União, tá? Terá sua eficácia suspensa na parte que for incompatível, com a norma geral da União, com a norma geral da União, tá? Não pode esquecer disso, pessoal. Isso cai na prova o tempo todo, tá certo? Isso aqui é muito comum na prova, tá? Competência legislativa concorrente. Quem faz a norma? Competência legislativa concorrente. Quem faz a norma? A União e o Estado, tá certo? Lembrando sempre o Distrito Federal também, tá? E aí, se a União não faz a norma geral, o Estado pode fazer a norma geral e a norma complementar. E aí estaria o Estado exercendo a competência legislativa plena, tá bom? E se depois a União resolve fazer a norma geral? Se depois a União criar a norma geral do Estado terá sua eficácia suspensa. Lá na prova vão colocar que a eficácia foi revogada. Tá errado, pessoal. A eficácia é suspensa. Por isso que eu marquei aí na nossa apostila, tá bom? Beleza? E eles vão dizer, vai ser toda suspensa. Não é toda suspensa. Só é suspensa a parte que for incompatível. Olha aí o nosso esquema da nossa prova. E a gente mata aqui mais uma questão muito boa para qualquer prova. Tá aqui, ó. Vou voltar. Tá certo? Tá aqui, ó. Competência administrativa, ou seja, os serviços. Pode ser uma competência administrativa exclusiva ou uma competência administrativa comum, exclusiva. Um serviço que só a União faz. Comum, um serviço que a União faz com os estados, municípios e Distrito Federal. Tá certo? Competência legislativa, ou seja, para fazer as leis. A competência legislativa ela vai ser privativa ou concorrente. Privativa, quem faz a lei é a União.
tá certo? Só que a União pode autorizar os estados e o Distrito Federal a tratarem de leis de temas específicos. A autorização é dada por lei complementar, tá bom? Competência legislativa concorrente. Quem faz a lei, professor? União e o Estado. Só que a União cria as normas gerais, o Estado cria as normas complementares. Professor, e se a União não criar a norma geral? O Estado poderá criar a norma geral e a norma complementar, exercendo sua competência legislativa plena. Tá certo? E se depois a União resolve criar a norma geral? O Estado, a norma geral do Estado terá sua eficácia suspensa na parte que for incompatível. Pessoal, tudo quanto é prova cobre esse esqueminha que a gente acabou de colocar. Esquece a droga lá do capacete de pirata, a pimenta no olho do não sei o quê. Pessoal, a prova, quando cobra uma prova, quando cobrar isso, vai cobrar isso sim de vocês, tá certo? Beleza? Lá na aula de coaching, né? Quando lá o professor sobe lá no palco, que fica de cabeça para baixo, tá certo? Ele começa a falar desse mnemônico aí solta... Pessoal, quando vem na prova, não aparece esse troço. Então, você tem que aprender assim para acertar a questão da sua prova, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, já mata aqui mais uma questão da sua prova, tá? Beleza? Tá? Então, tá aqui, ó. Aí, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu trouxe a Constituição devidamente marcada, tá certo? Eu trouxe a Constituição agora devidamente marcada, com os artigos, já com os nomes que nós aprendemos acima, tá certo? Então, tá aqui, ó, os nomes que nós aprendemos acima, tá certo? Beleza? Não, pessoal, porque fazer coach é muito legal, né? Aí você sobe no palco, solta fogos de artifício, fica de cabeça para baixo, aí cria lá um quadro enorme com os exercícios mnemônicos que não vem na prova, pessoal. A prova é isso, tá certo? E aí é muito legalzinho aquilo ali, porque o aluno ri, acha graça, beleza. Aí agora só que não aparece na prova, o que aparece na prova é isso, tá bom? Beleza, tá? Então vamos lá para a nossa questão da prova. Então vamos lá. Então vocês já conseguiram aprender o serviço, qual o nome? Competência administrativa. Tem um serviço, agora eu vou pegar tudo aquilo que aprendeu e jogar na Constituição. Tem um serviço que só a União faz, competência administrativa exclusiva. Tem um serviço que a União faz junto com os outros, competência administrativa comum. Tá vendo aí, pessoal? E olha o artigo logo abaixo, artigo 21 e artigo 23. Pronto, viu só como ficou facinho para a vida de vocês agora? Tá certo? Olha só os serviços que só a União faz, que é competência da União, e a União não delega esse serviço, são serviços indelegáveis, pessoal, tá certo? Se é uma competência exclusiva, você não pode esquecer disso nunca na nossa prova. Olha aqui, ó, Caveira da Vitória bem aqui, ó. Então, é um serviço indelegável, tá certo? Porque se é só eu que faço, é um serviço indelegável. Eu sempre brinco na sala de aula. Eu digo o que para os alunos? Que essa competência exclusiva é como a mulher. Só a mulher fica grávida, tá certo? É um serviço exclusivo, competência exclusiva, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Agora, cuidar dos filhos. Pode cuidar a mulher e o pai. Competência administrativa comum. Pronto, pessoal, você não erra mais a questão da prova, o que é exclusivo, o que é comum. Tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão, ok, tá? Então, vamos lá, né, entender como isso funciona lá para a nossa prova, tá bom? Então, competência exclusiva, um serviço que só a União faz, tá no artigo 21. Aqui, ó, não vamos memorizar nada hoje, pessoal, não é dia de memorizar, é dia de entender, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, a nossa apostila bem bonitinha, artigo 21, ó, um serviço que só a União faz, manter relações com os estados estrangeiros. Está aqui, ó. Serviço exclusivo da União. Declarar guerra, só a União pode fazer. Assegurar a defesa nacional, só a União pode fazer, tá certo? Decretar estado de sítio, estado de defesa. Olha aqui, ó. Um bem legal que é o nosso dia a dia. Emitir moedas. Só a União que pode fazer. Vocês já viram alguma moeda com a cara do Amazonino, do Eduardo, do Wilson Lima, do Omar, tá certo? Beleza? Não tem. Por quê? Porque é um serviço que só a União faz, tá certo? Então, é uma competência administrativa exclusiva, tá certo? Então, vamos lembrar disso lá na nossa prova, tá certo? Só para você conseguir entender, olha aqui, ó, correio, pessoal. Veio lá o cara entregar a carta lá na nossa casa, né? A carta que o nosso nome está no Serasa. Aí você olha para o lado da camisa dele, está a bandeira do Brasil. Serviço postal, pessoal, um serviço que só a União faz.
tá certo? Que é o correio. É uma competência administrativa exclusiva, tá certo? Então, é isso, pessoal. Então, vamos só entender, tá? Para a gente conseguir entender. Olha aqui, ó. Telecomunicação, tá? Só a União faz. Petróleo, exploração de petróleo, só a União faz, tá certo? Aqui, ó. O serviço de rádio, só a União faz, que dá autorização para isso, tá? Então, só para vocês conseguirem entender, pessoal, não quero que vocês memorizem. Por isso que eu estou dando alguns como exemplo, ó. A parte lá, quando você pega um avião, a primeira placa que tu vê logo na tua cara, né? Beleza? Tá? Qual a placa que a gente vê logo na nossa cara? Infraero, tá? E a bandeirinha do Brasil, porque é um serviço que é feito pela União, pessoal. Então, não esqueçam disso lá na nossa prova. E não é para entender, não é para memorizar, é para entender, tá certo? Esses exemplos que eu estou trazendo para a nossa prova, mas eu trouxe toda a Constituição ao lado, né, do dispositivo para você compreender. Vamos lá para a competência comum. Ou seja, um serviço que a União faz, mas ela faz junto com estados, Distrito Federal e municípios, tá certo? Que serviço é esse, pessoal? Fácil, educação, tá certo? Não tem escola estadual? Tem. Tem escola municipal? Tem. Tem escola federal? Tem. Então, serviço comum, educação, hospital, tá certo? Hospital, tá lá, saúde, tem hospital municipal, tem hospital estadual, tem hospital federal, pessoal. Então, tá aqui, ó. Então, vocês vão perceber isso, olha só. Zelar pela guarda da Constituição do Patrimônio Público. Quem tem que fazer? Todo mundo, pessoal. União, Estado, Município e Distrito Federal, tá certo? Então, você vai ver. Proteger o meio ambiente. Quem tem que fazer? Todo mundo. Olha aqui, ó. Proteger o patrimônio histórico. Quem tem que fazer? Todo mundo. União, esse todo mundo que eu falo é União, Estados, Município e Distrito Federal. Tá aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Educação. Tá aqui, ó. Educação, União, Estados, Município e Distrito Federal. É que às vezes o aluno ficava lendo isso aí, tentando memorizar de forma separada, mas é só entender a realidade, como ela funciona, tá certo? Olha aqui, ó, proteger as florestas, proteger a fauna, o meio ambiente, cabe a todos, pessoal, tá certo? A todos os entes federativos, combater a pobreza a todos os entes federativos, tá certo? Então, isso aqui que nós vamos lembrar para a nossa prova sempre, tá? Desses serviços aqui, que são os serviços, né, que são exclusivos ou eles são comuns, tá bom? Beleza, então fechamos, né, essa ideia aqui para a nossa prova. Vamos para a outra ideia da prova. Qual é a outra ideia, pessoal? A competência legislativa. As leis, pessoal, tá? As leis que são feitas, a competência legislativa, vocês já aprenderam. Pode ser privativa ou ela pode ser o quê, pessoal? Concorrente, né? As leis, a competência pode ser competência legislativa privativa ou competência legislativa concorrente, tá? Bora lá entender isso aqui. Sem áudio, professor. Tá desligado o seu áudio. Pronto, pessoal, todos estão aí? Tá certo? A internet deu uma caída, né? Mas retornou, né? Retornou no mesmo link, tá bom? Falta agora compartilhar, né? Tá certo? Então vamos lá, compartilhar, que eu acho que saiu também o compartilhamento na hora que teve a queda, tá bom? Então vamos lá para a nossa luta, né? Aqui, voltou aqui o compartilhamento, eu vou voltar na parte que nós estávamos tratando, né? Que era agora a parte de leis, tá certo? A parte da legislação, né? Competência legislativa, olha aqui, ó, como eu coloquei na prova agora. Outra forma de vocês visualizarem. Eu tinha colocado o esquema lá para você ter uma visão geral e agora eu já coloquei o esquema usando a própria Constituição, tá? Competência legislativa, são as leis que a União faz. Pode ser privativa, quem faz a lei é a União, ou pode ser concorrente, quem faz a lei é o Estado e o Distrito Federal. Tá bom, pessoal? Beleza. Lembrando que a União pode autorizar na competência privativa o Estado membro a tratar de questões específicas. Essa autorização é dada por lei complementar. Na competência concorrente, a União faz a norma geral e os Estados de IDF fazem a norma complementar. Tá certo? Beleza. Se a União não criar a norma geral, o Estado pode criar a norma geral e a norma complementar.
Se depois a União resolver fazer a norma geral do Estado terá sua eficácia suspensa na parte que for incompatível com a norma geral da União, tá bom? E aí eu coloquei os artigos que tratam disso. Aqui, ó, parágrafo único, tá? Do artigo 22, que é o artigo que trata das competências legislativa privativa. Aqui, ó, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados-membros a legislar sobre questões específicas. Pessoal, tá aqui, ó. Uma lei complementar pode autorizar o Estado-membro a legislar sobre questões específicas na competência legislativa privativa. Na competência legislativa concorrente, que aqui está de vermelho, artigo 24, olha só o que ele vai dizer. A legislação concorrente, a competência da União limitar-se a normas gerais. Parágrafo 2º, a competência para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado, ou seja, os Estados complementando a legislação. Inexistindo lei federal sobre o tema, sobre normas gerais, ou seja, a União não fez as normas gerais, o Estado exercerá sua competência legislativa plena, ou seja, o Estado vai poder fazer a norma geral e a norma complementar. Aí veio uma lei federal, tá aqui, ó, veio uma lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Pronto, pessoal, tá aí a doutrina, os esquemas e a própria legislação para você conseguir entender como isso vai funcionar para a sua respectiva prova, tá bom? Então, tá aqui, ó, pessoal, artigo 22, competência legislativa privativa. Tá aqui, ó, pessoal, ó, as leis que a União faz. E aqui no 24, competência legislativa concorrente, tá certo? É a lei que a União e o Estado faz. Tá aqui, ó, coloquei um do lado do outro para facilitar o teu entendimento. Olha só, competência legislativa privativa, a lei que só a União faz, olha só, que eu acabei de falar, ó, direito civil, penal, processo, eleitoral, agrário, marítimo, tudo aquilo que vocês estudam para a prova da OAB, certo? As matérias que vocês estudam para a prova da OAB e para a prova de concurso, tá bom, pessoal? Beleza? Competência concorrente, ou seja, lei que é feita pela União e pelo Estado. Tá aqui, ó, certo? O que eu tenho aqui, ó? Tributário, por exemplo, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Então, ela vai ser uma competência concorrente, tá? Então, pessoal, o primeiro passo para matar a questão da prova é entender esse quadradinho inicial. Depois a gente lê os artigos correspondentes. Mas esse que está na tela de vocês agora, ele que é super importante para matar a questão da sua prova logo de cara. Tá bom, pessoal? Beleza. Tanto lá na competência de serviço, competência administrativa, quanto o quadradinho aqui da competência legislativa, tá? Então, não vamos esquecer disso nunca na nossa prova. Isso é super importante para a aprovação de vocês, tá? Que às vezes o aluno começa a ler a Constituição e esquece de aprender essa nomenclatura, perde a questão da prova, tá? Antes de pensar em memorizar esses artigos, tem que aprender isso que vocês acabaram de verificar para acertar a sua questão de prova, tá bom? Tranquilão, todo mundo? Beleza? Já? Vamos lá. O que mais que a gente tem que saber agora para matar a questão da prova? Eu falei o tempo inteiro de competência legislativa concorrente. Questão de prova. Muitas vezes a questão da prova vai dizer que o município tem competência legislativa concorrente. Se qualquer questão falar que o município tem competência legislativa concorrente, a questão está errada, pessoal, tá? Cuidado com a pegadinha da prova, isso é uma pegadinha da prova. Município não tem competência legislativa concorrente. Município não tem competência legislativa concorrente. Não pode cair nesse golpe da prova, tá? O golpe está aí, cai quem quer, tá certo? Então, a prova vai dizer que o município tem competência legislativa concorrente, já está aí a resposta da sua prova, tá certo? Não tem competência legislativa concorrente. Só quem tem competência legislativa concorrente é União, Estados e Distrito Federal. O município não tem, tá bom? Tranquilão? Então você já mata aí mais uma questão da nossa prova. Transcrevi o artigo de novo, tá certo? Para vocês fazerem a leitura com mais tranquilidade na casa de vocês, tá? Quando estiverem ali deitados na rede, ler os respectivos artigos, tá bom? Certo? Mas agora a gente tem que ir para os estados. Bora lá!
Pronto, né? Havia caído, né? Mais uma vez, né? E retornou, tá bom? Então, vamos lá para a nossa luta, né? Entendendo isso aqui para a nossa prova, né? E agora a gente vai para os estados, pessoal, tá? Vou voltar aqui a apostila, que a apostila saiu, né? Então, estou retornando a apostila, tá bom? Então, vamos para os estados, tá, pessoal? Tá? Pessoal, vocês não podem errar a questão sobre estado, porque praticamente em 6 tópicos a gente mata as questões sobre estados, tá bom? É o que tem o menor quantitativo de perguntas e quando cai pergunta, você já vai para a sua prova com a pergunta direcionada para acertar, tá? Primeira regra sobre o Estado. O Estado, pessoal, cria sua própria Constituição. Tá aqui, ó. Tá? Lembra que nós estudamos ontem, né? Cada estado vai escrever sua própria Constituição. Artigo 25 da Constituição Federal. O estado do Amazonas tem a sua Constituição, o estado do Pará tem a sua Constituição, o estado do Rio de Janeiro tem a sua Constituição. Cada estado tem a sua Constituição, artigo 25, tá? Um serviço que o estado faz, que cai em tudo quanto é prova. Serviço de gás canalizado, pessoal. Serviço local de gás canalizado é de atribuição do estado. É o único serviço que está expresso para o estado, unicamente para o estado na nossa Constituição Federal, tá bom, pessoal? Então, nós que moramos aqui no Amazonas, né, temos ali algumas plaquinhas, né? Tubulação de gás, não perfure, não faça isso. Nós temos a Cigás aqui, que é uma companhia estadual, tá certo? Porque o serviço de gás canalizado é do Estado. E esse serviço, o Estado tem que regulamentar por lei, tá certo? Ele não pode regulamentar este serviço por meio de medida provisória, tá certo, pessoal? Detalhe da nossa prova, né? Detalhe da salvação. Serviço de gás canalizado é do Estado, tá certo? Beleza? O serviço de gás canalizado é do Estado e o Estado não pode regulamentar esse serviço por medida provisória. Ele só pode regulamentar esse serviço por lei. Tá aqui os detalhes que são importantes para a nossa prova. Então, vamos lá, pessoal. Serviço de gás canalizado. Bora lá no nosso chat. Compete a quem, pessoal? Vamos lá. Serviço de gás canalizado. Compete a quem? Já? Vamos lá? De quem? A quem compete o serviço de gás canalizado? Tá? Cadê o chat? Vamos lá? Beleza? Vamos lá. Ao Estado, né? Beleza? Pergunto de vocês, tá? Esse serviço pode ser regulamentado por medida provisória? Sim ou não, tá? Esse serviço pode ser regulamentado por medida provisória? Não, né? Esse serviço só pode ser regulamentado por uma lei, tá? Então, o Estado vai ter que criar uma lei regulamentando o referido serviço, tá bom? Pronto, pessoal, já matou questões que já caíram na prova da OAB. Nas últimas provas da OAB, quando o Estado cria sua própria Constituição e está exercendo sua auto-organização, tá bom? Quando o serviço faz um serviço de gás canalizado, é um serviço que está expresso na própria Constituição. Tá aqui, ó, pessoal. Outra responsabilidade do Estado. Tá aqui, ó. Criar região metropolitana, tá certo? Que mais? Criar micro-regiões, criar os aglomerados urbanos, tá certo? Então, tudo isso aí, tá? É uma atribuição do Estado e a gente também não pode errar isso na nossa prova. Por quê, professor? A gente não pode errar isso na nossa prova. Lembra que aqui nós temos a região metropolitana de Manaus. Quem criou a região metropolitana, pessoal? É o Estado, tá certo? Então tá aqui, ó. Quem cria a região metropolitana é o Estado. Quem cria as micro-regiões são os estados. Quem cria os aglomerados urbanos são os estados, tá? Que não pode errar. E o Estado cria essas organizações por meio de lei complementar estadual. Tá aqui a questão da prova. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Quem cria micro-regiões? Vamos lá? Quem cria micro-regiões? Tá? Quem cria micro-regiões? Cadê vocês? Vamos lá? Bora lá, sangue nos olhos, pessoal. Nossa prova é agora em outubro, né? A gente tem que ter sangue nos olhos, não pode, né? A gente estuda sem ser um ritmo louco, mas não pode parar, tá certo? Então, quem cria as micro-regiões?
São os estados, tá? Quem cria os aglomerados urbanos e através de qual instrumento normativo? Quem cria os aglomerados urbanos e através de qual instrumento normativo? Os aglomerados urbanos são criados pelos estados, tá? E ele cria isso através de uma lei complementar estadual, tá certo? Beleza? Então, matamos aqui mais uma questão boa de prova, pessoal. Isso cai direto na prova e assim, do jeito que eu tô falando para vocês, é que vai vir na sua prova, tá bom, pessoal? Não tem outra forma de aparecer na sua prova, né? A prova trabalha desta maneira, tá bom? Tá? Então, pessoal, outro detalhe que a gente não pode esquecer, o Estado tem competência residual ou remanescente. O que é isso, professor? Tudo aquilo que não for da União, tudo aquilo que não for de atribuição do município, será do Estado. É isso que a gente chama de competência remanescente ou residual. Tudo que não for de responsabilidade da União e nem for de responsabilidade do município, sobrou para quem carrega o burro, pessoal? O Estado, tá bom, pessoal? Então, não esquece disso nunca na sua prova. E isso, tecnicamente, a gente chama de competência residual, tá bom, pessoal? Residual, tá? Então, tá aqui o artigo 25, falando sobre os estados, né? Eu coloquei já o esquema lá em cima para você matar a questão na prova e trago os artigos como sempre, né? Tá aqui, ó, os estados organizam-se, né, pelas leis e constituições que adotarem. Já tínhamos colocado lá no nosso esquema. Tá aqui, ó. Competência residual do estado são reservadas aos estados as competências que não lhe forem vedadas por esta Constituição. O que significa isso, pessoal? Aquilo que não for da União e nem for do município, cabe a quem, pessoal? Ao Estado. Aqui, ó. Serviço de gás canalizado, é de quem? Do Estado. Tá aqui, ó. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a regulamentação desse serviço. Está aqui, pessoal. Tudo que a gente colocou em tópico, eu trago logo em seguida os artigos para você compreender a linguagem da nossa prova, tá bom? E aí, região metropolitana, quem cria? Né? É o Estado, está aqui, ó. Mediante lei complementar, né? O Estado vai criar o que, pessoal? Região metropolitana, micro-região, aglomerados urbanos, tudo de competência do Estado. Pessoal, é isso que aparece na prova de vocês o tempo todo. Não vão procurar chifre na cabeça de cavalo, tá certo? Quando fala de Estado, é isso que vem na nossa prova e a gente já vai matando aqui as questões boas da nossa prova, tá certo? Para avançar, né, na nossa programação, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, matamos essa questão na nossa prova, né? Então, mais uma questão super importante sendo resolvida aqui, né, para a nossa aprovação, tá bom? O que mais que eu tenho que saber agora, pessoal? Já sei dos estados, tá certo? Agora, o que eu tenho que saber, pessoal? Eu tenho que saber dos municípios, tá certo? Tá aqui, ó, municípios, tá? Vamos para as competências dos municípios, tá certo? A gente não pode errar a nossa questão sobre municípios, tá bom? E aí, professor, o que tem sobre o município? Vocês viram que o Brasil tem uma Constituição Federal, tá? Vocês viram também que os estados têm suas constituições estaduais, não é isso? Município não tem Constituição. O município tem aquilo que a gente chama de leis orgânicas. Tá aqui, ó. O município vai ter a sua lei orgânica. Tá aqui, ó. Os municípios criam as suas leis orgânicas. Tá aqui, ó, na nossa apostila, pronto para você acertar. Então, professor, nós temos 5.700 municípios aproximadamente. Cada um vai ter a sua lei orgânica? É exatamente isso, pessoal. Tá? É exatamente isso. Pessoal, a lei orgânica, só para você aprender, não é para escrever. Só para você aprender. É como se fosse a Constituição do município. Não é técnico eu falar isso, mas é uma forma de você conseguir entender o que é uma lei orgânica. Tá bom, pessoal? Pronto, mais uma vez. Certo? Eu não sei se a internet de vocês está caindo, porque aqui não tem jeito. Eu não sei se a região aqui está caindo a internet. Não sei se você já voltou, tá bom? Me diga aí. Né? Se vocês estão aí
né, com internet, está normal aí, né? Eu acho que aqui é a região, tá? E olha que eu tenho uma internet de 300 mega, tá certo? Beleza? Então, e ainda está caindo essa internet, tá? Mas vamos lá, continuar a nossa luta, né? Nós não vamos desistir jamais, não é isso? Tá certo? Então, vamos lá continuar a nossa luta, né? Agora eu quero ver. Agora, por que não está mais? Aqui, ó, bora lá. A apostila, eu acho que saiu, não é isso? Deixa eu fazer voltar a apostila de novo, tá? Pronto, vamos lá. Aí, vocês estão vendo a apostila? Então, com a apostila, estão com a visão de novo, tá? Certo? Com o vídeo novamente, tá bom? Certo? Então, vamos lá, continuar, né? Estudando, tá certo? Com paciência, tá? Somente a paciência que vai fazer com que vocês sejam aprovados. Ah, o mundo pode desmoronar, mas você tem que manter firme, forte e paciente, tá certo? Tá sem som? No de vocês está sem som ou não? Ou só da nossa colega Diana? Tá normal? Normal, Dá uma olhada aí no teu normal. som. Pode ter na hora que caiu, desativou o teu som. Dá uma olhada aí, tá bom? Beleza. Tranquilão? Então, vamos lá. Tá? Então, pessoal, o que nós temos que lembrar para a nossa prova? Tá? Agora, sobre municípios, os municípios eles têm lei orgânica, tá? E aí, a lei orgânica do município, ela é debatida e votada em 2 turnos. Faz uma votação, se aprova, e aí marca-se um tempo, vem a outra votação. Então, ela é discutida em 2 turnos. Aqui, ó. Então, entre um turno e outro, vai ter que ter um interstício mínimo de 10 dias. Pessoal, várias questões da FGV, tá certo? Beleza? Várias questões da FGV trabalharam somente isso, pessoal, tá? Sobre a lei orgânica, tá? Ela vai ser discutida lá em 2 turnos, lá na Câmara Municipal dos Vereadores, tá? Entre uma votação e outra, ou seja, entre um turno e outro, tem que ter um interstício mínimo de 10 dias. E para aprovar essa lei orgânica, precisa do voto de 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores. Matamos aqui a possível questão sobre a formatação da lei orgânica, tá bom? Aí, pessoal, vem um detalhe que cai direto na prova. Julgamento de prefeito. A lei orgânica, a Constituição fala que o prefeito, se praticar um crime comum, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Não pode esquecer disso, tá? Se o prefeito pratica crime comum, está lá na lei orgânica e está na Constituição Federal, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça, tá bom? Se o prefeito pratica um crime federal, ele é julgado no Tribunal Regional Federal. Se ele pratica um crime eleitoral, ele é julgado no Tribunal Regional Eleitoral, tá, pessoal? É uma questão boa, é uma questão que aparece na sua prova, tá certo? Beleza? Tá? Então, não pode esquecer disso jamais, tá? Lá na sua prova, tá? Beleza? Então, né? Prefeito praticou crime comum, Tribunal de Justiça. Praticou crime federal, Tribunal Regional Federal. Praticou crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então, esses são os foros competentes para o julgamento de prefeito, tá bom? Então, por isso que se diz que o prefeito tem foro privilegiado, tá? Que ele tem foro por prerrogativa de função, tá bom, pessoal? Beleza. Como o prefeito é julgado no tribunal, a gente fala na nossa prova que ele tem uma imunidade formal, tá certo, pessoal? Beleza? Não pode esquecer disso na sua prova, tá? E prefeito não tem imunidade material. O que é isso? Daqui a pouco você vai entender o que é imunidade material. Mas já acerta a questão da prova. Prefeito não tem imunidade material. Prefeito tem imunidade formal, tá bom? Beleza? Qual detalhe que nós temos que lembrar lá na nossa prova? Isso aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Pessoal, a Constituição fala assim, prefeito, se praticar um crime, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Olha só o detalhamento, não anota nada, só preste atenção.
Prefeito, se praticar um crime, ele é julgado no Tribunal de Justiça, tá bom? Beleza, tá? O que acontece, tá? Se ele praticar o crime, é julgado no Tribunal de Justiça. Tudo bem. Mas lá no Tribunal de Justiça, pessoal, no Tribunal de Justiça, eu tenho o Pleno e tenho a Câmara. Lembra sempre disso. Dentro do Tribunal de Justiça, olha a palavrinha técnica, tem o Pleno e tem a Câmara. A pergunta que cai na prova, professor, e agora? Ele vai ser julgado... Sumiu a apostila? Vamos lá. Aqui tá normal. Vamos lá. Dentro do Tribunal de Justiça... Está normal, professor. Vamos lá, tá aqui na tela. Já tá vendo na tela de vocês? Está aqui na tela a apostila. Tá? A internet hoje tá dando loucura. Loucura. Tá certo? Mas bora lá. Bora ser fortes, tá certo? Não vamos deixar nada nos incomodar nosso raciocínio, que a gente tem que manter o raciocínio retilíneo para ser aprovado, tá bom? Pessoal, nunca esqueçam disso, tá? Uma pessoa que trabalha com estudo, uma pessoa que vive de estudo, que é o caso meu e de vocês, tá certo? Uma pessoa que precisa de concentração para estudo, meu amigo, não tem jeito, a gente não pode se estressar com nada na vida, tá certo? Beleza? A internet está ruim? Tá, mas a gente vai lá e continua a nossa aula. Parou um pouco, volta, parou um pouco, volta, e vamos indo, né, até o final, tá bom? Tranquilão? Beleza, que é isso que vai garantir a aprovação de vocês, tá? Pessoal, equilíbrio emocional é tudo nessa hora, se você quer passar uma prova, tá bom? Então, vamos lá, vou voltar ao raciocínio com vocês. Lá dentro do tribunal, pessoal, tá? Bora aqui, ó. Você tem um tribunal, certo? Tribunal, tá certo? Então, vamos lá, tá? Você tem um tribunal, tá? Beleza? Dentro do tribunal, você tem o pleno, ou seja, o plenário, não é isso? Tá? E você tem a Câmara. Ou seja, é como se vocês são 33. É como se vocês fossem 33 desembargadores. Tem julgamento que eu preciso que todos vocês estejam presentes, porque eu preciso do plenário, tá? Mas tem julgamento que eu não preciso dos 33. Eu divido o tribunal em vários grupos de 3, que são as câmaras. Tá? Então, pessoal, isso que nós vamos lembrar, que lá no tribunal tem o pleno, tá certo? E tem a Câmara, tá certo? Sabe qual é a pergunta da prova, pessoal? O prefeito é julgado no tribunal, tá ali, ó. Mas ele é julgado pelo pleno ou pela Câmara? Pergunta de prova, pessoal. Pergunta que caiu na OAB, pergunta clássica da FGV, tá certo? Então, pessoal, o que nós vamos lembrar? Tem um julgamento do STF que diz assim, olha, o prefeito tem que ser julgado pelo tribunal. Beleza, mas a Constituição não obrigou que ele seja julgado pelo pleno. Ele pode ser julgado, então, pela Câmara, tá certo? Questão de prova, tá? Em nenhum momento a Constituição falou que ele é julgado pelo pleno do tribunal. Então, significa que ele pode ser julgado pela Câmara lá dentro do tribunal, tá? Tá aí de verde marcado, tá o esqueminha logo abaixo para você já nunca mais esquecer na sua prova, tá? Então, a Constituição não obrigou o julgamento pelo pleno, tá bom? Então, a Constituição Federal de 88, tá certo? Tá? Não obrigou, né? Não obrigou, né? O julgamento pelo pleno. Julgamento pelo pleno, tá certo? Pelo pleno, tá? Então, significa o quê, pessoal? Que ele pode ser julgado pela Câmara, dependendo da lei de organização judiciária de cada estado, tá? Então, não vamos esquecer desse detalhe na nossa prova jamais, tá certo? Isso aqui é muito importante para a nossa aprovação, tá? Pessoal, como a internet está ruim hoje, tá? E nós temos... Lembra que naquele dia também estava ruim a internet, a gente teve que parar, a gente fez a nossa aula e não viu a nossa aula sobre direito dos advogados. Lembra lá em ética que a gente não viu a nossa aula? Que a internet ficou tão ruim naquele dia que a gente teria 1 hora de ética, tá certo? Aí eu falei para vocês, então na outra semana a gente vê essa 1 hora de ética, não é isso? Tá? Porque a internet estava bem ruim, a gente não fez, tá? E hoje a internet ainda também, e esse assunto é longo, e a internet também nos atrapalhando. O que a gente vai fazer? A gente vai até 9 horas em constitucional. E aí, na próxima semana, eu vou tirar um dia da semana, que
pode ser quinta-feira, e a gente estuda 2 horas. E o que a gente estuda nas 2 horas, tá? A gente estuda nas 2 horas a ação penal, que seria a continuação de hoje, e ética, tá certo? Que seria, né, a nossa aula, que foi a nossa aula que a internet atrapalhou, para a gente não perder o raciocínio sobre a organização do Estado, tá, pessoal? Beleza? A gente vai ter um dia mais, em vez de desse um dia mais ficar só 1 hora tendo aula só para ter direito dos advogados, nós vamos ter 2 horas de aula para ter direito dos advogados e o restante de ação penal, tá? Então, beleza, na semana que vem, né, a gente já marca a nossa aula extra, tá? Tranquilão? Então, vamos lá. Vereador. Vereador tem imunidade material. Tá aqui, ó. O que significa imunidade material? Que vereador não comete crime de palavra, tá certo? O vereador não comete crime de palavra. Só que qual o detalhe da Constituição? São invioláveis por suas palavras, opiniões e votos no exercício da função, tá certo? Na circunscrição do mandato. Então, o vereador lá de Iranduba tem imunidade material, ele não comete crime de palavra, tá certo? Beleza? Mas aquilo que ele fala tem que estar ligado com o exercício da função. Então, o vereador chegou lá em Iranduba e fala: Vossa Excelência, o prefeito é um corrupto. O vereador não vai ser processado. Por que não vai? Porque ele tem imunidade material. Não comete crime de palavra. Mas não pode esquecer, tem que estar relacionado ao exercício da função. O vereador vai lá, chama o prefeito de corno. Não tem nada a ver com o exercício da função. E aí ele vai ser processado, o vereador, tá? Aquilo que ele fala tem que estar ligado com o exercício da função, e essa imunidade o vereador só tem na cidade que ele é vereador, tá? Então, tudo que ele fala tem que ser lá na cidade que ele é vereador, tá? Não esquece disso nunca lá na sua prova, né? Para você matar a questão da prova. Então, tá aqui, ó, o inciso que fala: são invioláveis, né, os vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município, tá bom, pessoal? Beleza, então matamos aqui essa questão dos vereadores, tá? Número de vereador, outra questão boa para a nossa prova, só me engano que eu até nessa última OAB, a questão de número de vereadores, tá? O que eu tenho que saber, tá? Primeiro, pessoal, tem 2 coisas que eu tenho que saber para minha prova, 3 coisas, na verdade, que eu mato a questão da prova só com isso, tá? Primeiro, eu tenho que saber sempre o número mínimo de vereadores de uma cidade. Então, toda cidade vai ter, no mínimo, 9 vereadores, tá? Beleza? No mínimo, uma cidade tem que ter 9 vereadores, tá? Nas cidades com até 15 mil habitantes, vai ter 9 vereadores, tá certo? Então, não posso esquecer desse número, que é esse número que cai na prova. Outro detalhe que cai na prova: o número máximo, 55 vereadores nas cidades com mais de 8 milhões de habitantes. Pronto, pessoal. Número mínimo e número máximo eu tenho que lembrar na minha prova. Não esqueça disso, tá? Qual outro detalhe que eu tenho que lembrar? O que fixa o número de vereadores não é o número de eleitores, e sim o número de habitantes. Olha ali, o que vai dizer a quantidade de vereadores é o número de habitantes. Algumas provas vão colocar umas pegadinhas lá, dizendo que é o número de eleitores. Está errado, pessoal, é o número de habitantes que vai dizer quantos vereadores vai ter, né, lá na prova, tá? Lá naquela cidade, tá bom, pessoal? Beleza, então não esquece disso lá nunca, né? E vamos matando aqui a questão da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Tranquilão? Então já matamos aqui mais uma questão da nossa prova, tá? Beleza? Ok. O que mais que eu tenho que saber para a nossa prova? Vamos lá. O que mais que eu tenho que saber para a nossa prova? Tá? Os números de vereadores, pessoal, se vocês olharem, sempre são ímpares. Tá certo? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 20, até chegar em 55. Às vezes a prova vai colocar várias alternativas, colocando números pares. Você já arrisca porque está errado. Ou vai colocar alternativas, dizendo lá que o que fixa o número de vereadores é o número de eleitores. Já arrisca logo porque está errado. Tá certo, pessoal?
Beleza, não pode esquecer desse detalhamento lá na nossa prova, pessoal. Não esquece na nossa prova, que é isso que cai lá na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então, menor número de vereadores, 9 para as cidades com até 15 mil habitantes. Maior número de vereadores, 55 para as cidades com mais de 8 milhões de habitantes. O número é padronizado pelo número de habitantes, tá? E os números sempre são ímpares, tá? E os números sempre são ímpares, tá? Beleza? Matando aqui mais uma questão da nossa prova, né? Matando aqui mais uma questão da nossa prova. Professor, e se cair uma questão aí pelo meio, né? Pelo meio aí de um número que esteja ali intermediário. Aí, pessoal, foi o dia do nosso azar. Deixa para sorte essa questão, não tem jeito, tá? Tem muita coisa para te aprender para acertar a questão. Tem coisa que não vale a pena de perder tempo. Então, não vamos perder tempo com aquilo que não vale a pena, tá? Tranquilão? Pessoal, beleza? Outro detalhe. Quanto que ganha o prefeito? Quanto que ganha o vice-prefeito? Quanto que ganha o secretário municipal? Esse valor é chamado de subsídios, tá certo? Quanto que ganha o prefeito? Quanto que ganha o vice-prefeito, tá certo? E quem fixa esse subsídio, não pode esquecer, é a própria Câmara dos Vereadores, tá certo? Toda vez, tá certo? Quando tá terminando uma legislatura que é de 4 anos, tá? Vai começar a outra, os vereadores que vão sair fixam o número, né? Vai fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário, tá bom, pessoal? Então, é fixado pela Câmara dos Vereadores, questão caveira da vitória, questão de prova, tá? E aí, professor, e o subsídio dos vereadores? É fixado pelos próprios vereadores, tá certo? Beleza, então não pode esquecer disso lá na nossa prova. Isso é questão da prova do inciso 5º e o 6º. Subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, tá bom? Inciso 7º. Inciso 6º, o subsídio de vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, tá? Então, pessoal, não pode esquecer disso, é outra questão clássica da nossa prova, tá? É outro detalhamento que vocês depois, com calma, vão pegar a apostila, deitar na rede, né? E ficar observando, que aí você mata a questão lá da sua prova tranquilamente, tá bom, pessoal? Pessoal, passar em prova. Aqui tem alunos de concurso, que já estudam para concurso, que estão também estudando junto com vocês para a OAB, e os alunos de concurso, eles são muito clássicos nisso, muito claro nisso e clássicos nisso. Eles sabem que uma aprovação depende de paciência, dedicação, perseverança, acúmulo de conhecimento e tempo. Tá certo? Beleza? E agora vocês da OAB, então vamos fazer uma prova que vocês viram que é igual a uma prova de concurso. Tá certo? Então, pessoal, é a mesma técnica agora. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Aquela ideiazinha lá de passar 2 meses na sala de aula e achar que vai passar na OAB, vocês viram que não dá mais certo. Tanto que vocês estão estudando, né, agora, cedo, para poder não correr risco lá na prova, tá certo? E passar na sua prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, já aprendi mais isso para nossa aula, né? Aqui, ó. Então, aí eu deixei os artigos que vão falar aqui, né, da lei orgânica e como ela é aprovada, e nós já montamos o nosso esquema lá em cima, tá? Então, a gente nem vai mais trabalhar isso, até porque a gente já sabe, ó, o número de vereadores está aqui, ó, marcado também, mas eu já deixei lá no esquema, nem vou mais voltar, tá? Porque a gente já aprendeu, tá? E a gente está ganhando tempo com isso, tá? Por isso que eu já deixei previamente marcado, certo? Tá? Subsídio do prefeito, tá? Do vice-prefeito e secretários, tá aqui, ó, fixado pelas câmaras municipais, como vocês já botaram no esquema lá em cima, tá? Todas as perguntas podem vir na prova, pessoal, tá aqui, ó, tá certo? Beleza? E aí vem a outra bateria de perguntas da nossa prova. Câmara Municipal. Quanto que a Câmara gasta? Tá? Lembra lá que a Câmara Municipal vai receber um valor para gastar. O valor, né, que a Câmara recebe é chamado de duodécimos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Já coloquei aqui já separado. Então, a Câmara vai receber os duodécimos. Ou seja, um valor. Você não recebe salário? Eu não recebo remuneração? A Câmara recebe um valor chamado duodécimo. A pergunta é, quanto que a Câmara pode gastar?
a Câmara só pode gastar, no máximo, 70% do que ela recebe com pagamento de pessoal. Questão de prova, pessoal. A Câmara só pode gastar 70% do que ela recebe com pagamento de pessoal, pessoal. Vamos lá. Se a Câmara, então, recebesse 100 mil por mês, a Câmara só poderia gastar 70 mil com pagamentos de pessoal. Isso cai na prova direto. Caveira da vitória nisso, tá bom, pessoal? A Câmara só pode gastar 70% do que ela recebe com pagamento de pessoal. Professor, e se o presidente da Câmara pagar mais de 70%? Crime de responsabilidade. Está aqui a resposta da prova. Se o presidente da Câmara gastar mais do que 70% com pagamento de pessoal, crime de responsabilidade do presidente da Câmara. Está aqui, ó, pessoal, outro detalhe da nossa prova. Pessoal, a prova, quando cobre essa parte, é esse detalhe. E já está aí pronto para você, não precisa mais nem pensar. Já está dado, tá bom? Beleza? E com pagamento de vereadores, tá? Só pode gastar, no máximo, 5% da receita líquida do município. Esses detalhes, pessoal, caem na prova de vocês, não tem como a gente fugir disso. Vou voltar aqui com as informações importantes. Daquilo que a Câmara recebe, ela só pode gastar 70% com pagamento de pessoal. Professor, e se passar dos 70%? Quem assina o checão lá é o presidente da Câmara. Então, ele vai responder por crime de responsabilidade. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok? E quanto se gasta com pagamento de vereadores? Só pode gastar, no máximo, 5% da receita líquida do município com pagamento de vereadores. Está aqui, ó, mais um detalhe para a sua prova, mais um detalhe super importante para a sua prova. Alci, você conseguiu voltar? Eu acho que a internet do Alci caiu. Conseguiu, né, Alci? Beleza, tá certo? Então, estou falando aqui, Alci, dos gastos, né, da Câmara. A Câmara só pode gastar 70% com pagamento de pessoal, tá? Que são servidores, os vereadores, tá? Se passar de 70%, o presidente da Câmara responde por crime de responsabilidade, tá certo? E o que mais que a gente tem que lembrar? Professor, e o pagamento dos vereadores? Não pode ser superior a 5% da receita líquida do município, tá certo? Não pode ser 5% da receita líquida do município. Então, são perguntas boas da nossa prova sobre os municípios, tá? Aí, deixei aqui também os artigos correspondentes para vocês lerem, tá? Aí vem outro tópico de prova. Projeto de lei municipal, tá? Se o povo do município quer fazer um projeto de lei, esse projeto de lei tem que ser assinado por, no mínimo, 5% dos membros do município. Tá certo, pessoal? Dos eleitores do município, tá? Então, se lá no município de Carauari, tá, os munícipes desejarem fazer uma lei municipal, tá, vão ter que colher, né, assinatura de, no mínimo, 5% dos eleitores lá do município, tá, pessoal? Então, você já mata aqui a questão da prova, o inciso, né, 13, né, da Constituição Federal, do artigo 29, vai falar a iniciativa popular do projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam disso lá na sua prova, questão muito boa para a prova. Professor, e esse aqui que tem um percentual de gastos aqui, pessoal, vocês só vão estudar isso aqui se for para uma prova do TCE. Tá? Para o auditor do TCE. Se não for, esses percentuais aqui, esquece, tá? Desse artigo 29A, tá? Que não vem na prova de vocês, tá bom? Certo? Então, a gente tem que estudar aquilo que vem na nossa prova, tá? Beleza? Então, vamos lá para mais detalhes que podem aparecer na nossa prova, tá bom? Tá? Vamos lá. O que mais? Lembra que a Câmara recebe os duodécimos? Tá? É um valor que sai dos cofres da Prefeitura e vai para a Câmara. O nome disso é duodécimos, tá? E a Constituição diz o quê? Olha só, o prefeito tem até o dia 20 de cada mês para mandar esse dinheiro para a Câmara, tá certo, pessoal?
tem dia 20. Hoje, pessoal, nós são sistemas informatizados, né? O prefeito e o secretário de finanças chegam na frente dos computadores e fazem tipo uma transferência bancária, tá bom? Mas qual é a data, pessoal? 20 de cada mês, tá? 20 de cada mês, tá bom, pessoal? E outro detalhe, quando fixar o valor, não pode pagar nem a mais, nem a menos, senão o prefeito pratica crime de responsabilidade. Olha aqui, pessoal, crime de responsabilidade de prefeito, se não repassar o valor para a Câmara dos duodécimos até o dia 20 de cada mês. Aqui, ó, já deixei pronto para você olhar. Pronto, caiu, mas voltou. Vamos lá, continuando essa luta. Caiu, mas voltou, acho que voltou para todos, tá? Então, vamos compartilhar a apostila de novo. Tá aqui a apostila, me digam aí se todos voltaram, se todos estão com som, imagem, tá? Então, vamos lá, para a pergunta de prova, me digam aí se estão com som e imagem, todo mundo? Sim, Tá? professor. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Também, né? Crime de responsabilidade do prefeito, se ele não repassar o valor da Câmara, tá certo? Até o dia 20 de cada mês. Bem como é crime de responsabilidade se ele passar valor maior ou menor daquilo que foi calculado, tá bom? Pessoal, então não esquece disso aqui, pessoal. Isso aqui é um clássico da nossa prova, tá certo? Então, aqui são os detalhamentos que uma prova vai cobrar de vocês, tá certo? Exatamente esses valores que são de responsabilidade, né, do prefeito repassar para a Câmara, tá bom? Então, até o dia 20 de cada mês, tá certo? Não pode passar valor maior, não pode passar valor menor e não pode passar fora da data, sob pena do prefeito que está praticando ali crime de responsabilidade. Tá bom, pessoal? Então, tá aí novamente, né, o esquema para a sua prova, tá? Competências do município. Olha aqui, pessoal, bem bonito. O que o município tem que fazer, né? As competências do município, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O município, ele tem que fazer leis de interesse local. Aqui, ó. Beleza? O município vai fazer as leis que interessam ao seu município, tá bom? Mas aí, pessoal, a prova ela vai trabalhar com algumas decisões. Que tipo de decisão? Quais são as leis que o município trabalha? Vamos lá. Cemitérios, abatedouros, horário do comércio, pessoal, tem súmula vinculante, cai na sua prova constantemente. Súmula vinculante 38, cabe ao município fixar o horário do comércio, pessoal. Cabe ao município fixar o horário do comércio, tá bom, pessoal? Beleza? Comodidades do comércio, por exemplo, a porta de segurança no banco. É o município que faz lei sobre isso, tá certo, pessoal? Então, não esquece disso lá na sua prova, que são as perguntas da prova, tá? O que o município faz leis, tá bom? Agora, também cai na prova lei que não cabe ao município. Tá aqui, ó. Lei que o município não pode fazer. Por exemplo, horário bancário. Tem súmula também sobre isso. Não pode o município dizer qual horário que o banco vai funcionar. Tá certo? Cai o tempo inteiro na nossa prova, tá? Também, pessoal, distância entre comércios. Não cabe, o município não pode fazer uma lei dizendo a distância entre comércio. Tem súmula vinculante também, súmula vinculante 49 da STF, ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Ou seja, o município não pode fixar uma distância entre os comércios, tá? E isso já veio em várias provas da FGV, tá bom, pessoal? Outro detalhe que vem na prova, súmula vinculante 46. O município não pode criar regras sobre crime de responsabilidade. O município não pode criar regras sobre crime de responsabilidade de prefeito. Não cabe ao município, tá? Isso é só a União que pode criar essas regras sobre crime de responsabilidade dos municípios. Tá bom, pessoal? Vocês estão vendo que esse assunto é enorme, né?
enorme, com muitos detalhes, por isso que vocês estão conseguindo entender o caminho das pedras, os caminhos que caem na prova. Aí depois, pessoal, tem que pegar a apostila, acompanhar, ler os tópicos novamente, tá bom? Para a gente poder fazer os referidos exercícios e passar na nossa prova, tá bom? Então, horário de comércio não cabe ao município, desculpa, horário bancário não cabe ao município fixar, tá certo? Beleza? Horário ou distância de comércios não cabe ao município fixar, tá? Crime de responsabilidade não cabe ao município criar leis sobre crime de responsabilidade de prefeitos, tá bom? Então, pessoal, isso cai direto na nossa prova, tá? Beleza? Teve um caso, e isso aqui, pessoal, é muito comum em prova de OAB. Por que é muito comum, tá? Na prova da OAB, porque na prova da OAB, eles sabem que vocês vão ser advogados, vão ter a carteira de advocacia de vocês e possivelmente, né, no âmbito do direito público, vocês vão trabalhar para municípios. Então, essas regras, eles cobram muito na prova da OAB por causa disso, tá certo? Então, né, vamos lembrar disso, né, que sempre aparece. Teve um caso, só para vocês entenderem bem essa matéria, eu fui secretário municipal de Iranduba, né? E lá tinha a Procuradoria Jurídica, teve uma situação que foi muito engraçada, né? A Câmara Municipal, ela criou um crime de responsabilidade do prefeito, tá certo? Beleza? E aí votaram. Votou de manhã um turno e à tarde votou outro turno, tá? O que vocês acabaram de aprender, pessoal? A lei orgânica do município, ela só pode ser votada como em 2 turnos e tem que ter um prazo mínimo de 10 dias. Então, a gente alegou inconstitucionalidade da lei porque estava violando a Constituição, porque não obedeceu esse prazo. Uma inconstitucionalidade formal. Tá vendo como é fácil para vocês conseguirem entender? Tá? Porque tem que ter um prazo de 10 dias e eles não obedeceram esse prazo de 10 dias entre uma votação e outra. Qual é o segundo outro ponto que a gente debateu que dizendo que era inconstitucional? Eles trataram de crime de responsabilidade. E a súmula vinculante fala que o município não pode criar leis sobre crime de responsabilidade. Conseguimos uma liminar no tribunal, dizendo que a lei era inconstitucional, e depois, em 3 ou 4 meses, o tribunal julgou o mérito, tá certo? E confirmou que a lei era inconstitucional. Viu, pessoal? Como é muito prático. E essa praticidade, a prova da OAB vai cobrar também de vocês, tá bom? Tranquilão, então matamos aqui essa questão. Professor, Tá? Continuando, professor, tá certo? Então vamos lá, continuando, tá certo? O que mais que cabe ao município implementar a legislação federal e estadual no que couber? Ou seja, muitas vezes você tem uma lei federal, você tem uma lei estadual, mas precisa complementar a regra do jogo com uma lei municipal, né? Beleza? Tranquilão? Tranquilão? Vamos lá? Que foi que vocês colocaram aí? Acho que está sem fone. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Alô? Oi, professor. Alguém chamando alguém? Mas quem é que está chamando? Professor. Fala no chat, ele está sem fone, acho que ele não consegue te ouvir. Assombração agora pelo vídeo, é? Olha, o que foi que aconteceu? Eu não ouvi nada aqui. O Alexandrino está chamando. Pode falar, Alexandrino. Pode perguntar, Alexandrino, eu estou te ouvindo. Professor, está ouvindo? Você está ouvindo agora? Aqui. Oi. Aqui, ativar. Professor? Agora eu não estou ouvindo o som de vocês. Oi, professor. Está aqui uma outra situação para ver se eu consigo ativar o som de vocês. Vamos lá. Oi, alô? Permitir nada. Que o participante, olha aí, ó, permitir que o participante ligue o próprio som. Eu sempre deixo assim. Ok. Já? Ok, professor. Nada. Não, eu não estou conseguindo ouvir o aluno. Mas por que não está saindo som? Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Sim, professor. Pronto, agora. Consegue ativar, Alexandrino? Teu som? Eu estou ouvindo normal. Professor? Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu que não estou ouvindo vocês. Agora, eu não sei por que aqui está como se vocês estivessem
né, ali Eu vou- no critério de segurança, Os, cole- você ativou no os colegas podem ouvir? Os colegas podem ouvir? Sim, eu estou te ouvindo. Eu vou. Sim, Eu vou. Senta de alô, novo, professor. Alexandrino. Alô, professor? Eu vou fazer a pergunta se algum Alexandrino, colega eu escrevi puder vocês, agora essa quebra reproduzir. da internet deu pane, mas aqui está autorizado vocês Se algum colega habilitarem o som. Eu puder sempre reproduzir deixo a para vocês pergunta. habilitarem o som, para caso tenha uma pergunta. A pergunta é o seguinte: Deixa eu ver, o Alexandre está escrevendo. Vamos lá ver o que nós temos, tá? Já? Daqui a pouco o Alexandrino escreve, né? E a gente vê qual vai ser a pergunta. Não, Alexandrino, eu não estou ouvindo nenhum de vocês. Eu não sei porquê, mas aqui está autorizado vocês a ligar o som de vocês, que eu sempre deixo. Né? Vocês ligarem o som de vocês, né? Mas não sei que cargas d'água aconteceu aqui, tanta queda da internet. Tá bom? Já? Vamos lá. Daqui a pouco o Alexandre escreve, bora continuar. Então, pessoal, o município, tá? Ele vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que significa isso, pessoal? Tá? Significa que vai ter uma lei federal, vai ter uma lei estadual e muitas vezes o município precisa fazer uma lei para suplementar isso. A prova vai transcrever esse artigo 30, inciso 2º, e dizer que isso é uma competência, tá? E vai dizer que isso é uma competência concorrente. Pessoal, esquece, município não tem competência concorrente. Isso aí seria uma competência, o quê, pessoal? Suplementar. Isso aí seria, tá? Uma competência suplementar, tá certo? Conseguimos compreender agora, pessoal? Beleza? Então, nós temos aí essa ideia, né? Da competência suplementar. O que mais que cai na nossa prova? O município, pessoal, ele vai criar os seus tributos, que são aqueles tributos que estão previstos lá na legislação, tá certo, pessoal? São aqueles tributos que estão previstos lá na legislação, na Constituição. Quais são eles? IPTU, ISS e o Imposto de Transmissão Intervivos, tá? Então, são os tributos que o município cria e organiza, tá certo? E arrecada, tá certo? Então, não vamos esquecer disso também, jamais lá na nossa prova, tá? O que mais, pessoal? Vocês viram que o Estado cria a região metropolitana. O Estado cria a região metropolitana. Já o município, olha só, ele vai criar distritos. Dentro do município, são criados distritos. E aí, quem cria é o próprio município, lógico, observando sempre a legislação estadual, tá? Mas quem cria os distritos é o próprio município, tá bom, pessoal? Não podemos esquecer desse detalhezinho, tá? Lógico que nós vamos fazer exercício para fixar, mas por enquanto eu já tenho que mostrar para vocês o caminho das pedras da cobrança da nossa prova. Transporte público, tá aqui, pessoal. Transporte público local, cabe a quem, pessoal? Município, tá? O ônibus lá do município, o táxi do município, tá certo? O mototáxi do município, tudo cabe ao próprio município fazer as suas regras, as suas leis e organizar os referidos serviços, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer dessa nossa guerra na nossa prova, tá? Aquilo que eu já falava para vocês, educação infantil, ensino fundamental, tá aqui, ó, educação infantil, ensino fundamental, por isso que o município faz as creches, porque ele é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental, tá certo, pessoal? Então, a gente não pode esquecer desses detalhes, que são detalhes lá da nossa prova. Educação infantil e ensino fundamental. Manter, com cooperação técnica e financeira da União dos Estados, os programas de educação infantil e ensino fundamental, pessoal, tá? E aquilo que a gente falava ainda há pouco, os serviços de saúde, tá certo? Beleza? Também cabendo ali aos municípios. Por isso nós temos as UBS, os postos de saúde, tá certo? Porque tudo ali é de responsabilidade do município, também com a cooperação técnica e financeira da União. Tá bom, pessoal? Beleza? Qual outro detalhe que é comum cair? Vocês viram que essa matéria é só detalhe, hein, pessoal?
tá? Vocês viram que é só detalhe, não tem jeito, só passa quem depois pegar a apostila, analisar de novo, tá bom, pessoal? Beleza? Que aí não tem dificuldade, você já sabe o caminho da pedra, vocês vão estudar aquilo que cai na prova. Tá aqui, ó, controle do uso do solo urbano. Tá aqui, ó, solo urbano, né? Beleza? Pessoal, olha aqui, ó, cidade com mais de 20 mil habitantes. É obrigatório o município fazer o plano diretor, tá certo? É o planejamento da cidade, é obrigatório, foi questão da FGV, várias vezes nos concursos e com certeza na prova da OAB, tá certo? Aqui, ó, beleza? Então, eu acho que esse do planejamento urbano foi até dessa última OAB, eu vou até buscar lá. Mas o planejamento do solo urbano, da ocupação do solo, tá certo? Cabe ali ao município, tá certo, pessoal? Beleza, então vamos observar isso. Cada cidade, de acordo com as suas peculiaridades, vão fazer exatamente, né, a organização da distribuição do solo urbano. Tá bom, pessoal? Beleza, tá? Agora vem a fiscalização do município. Professor, como é fiscalizado o município? Como são feitas as fiscalizações municipais? Aqui, pessoal, fácil para a nossa prova, tá? Pessoal, sempre lembra, Poder Executivo Federal, quem fiscaliza? Congresso Nacional. Poder Executivo Estadual, quem fiscaliza? Assembleia Legislativa. Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, quem fiscaliza? A Câmara dos Vereadores. Olha aqui, ó, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, tá certo? Quem é o Poder Municipal? Poder Legislativo Municipal é a Câmara dos Vereadores, que vão exercer um controle externo, tá certo? Beleza, tá? Do chefe do Poder Executivo. Nunca esqueçam disso, pessoal. É o Legislativo que fiscaliza o Poder Executivo, seja na esfera estadual, municipal ou federal. É o Congresso que fiscaliza o presidente. É a Assembleia Legislativa que fiscaliza o governador. É a Câmara Municipal que fiscaliza o prefeito. Não pode esquecer disso na sua prova. Aqui, ó, Poder Executivo, quem é o chefe? Prefeito, tá? Poder Legislativo, que faz as leis do município, Câmara dos Vereadores. E é a Câmara dos Vereadores que fiscaliza o prefeito. Tá bom, pessoal? Não esquece disso, tá? Então, já coloquei aqui o esquema, para você não esquecer na sua prova. O Poder Legislativo fiscaliza o Poder Executivo. Isso é um controle externo. Tá bom, pessoal? Professor, e quem vai ajudar a Câmara? É o Tribunal de Contas, pessoal. O Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, vai auxiliar a Câmara a fazer isso, tá, pessoal? Vai auxiliar a Câmara a fazer essa fiscalização, tá bom? Então, tá aqui o artigo 31, morto para a nossa prova, tá certo? Além desse controle externo, o município tem que ter um controle interno nos seus órgãos. Não esquece, pessoal. Foi questão da prova da FGV. Além do controle externo que é exercido pela Câmara, vai ter o controle interno, ou seja, o município, cada órgão municipal da prefeitura tem que ter o sistema de controle interno, tá bom? Tanto que lá na prefeitura de Iranduba existe, né, a controladoria interna, tá certo? Beleza? E quase todas as cidades têm isso, né? Muito raro uma cidade que não tenha, tá? Lembra sempre, além do controle externo que é exercido pela Câmara, tem que ter o controle interno, que são as auditorias internas, as controladorias, as corregedorias internas, tá bom? Isso aqui, pessoal, muito bom para a prova. O que caiu na prova? A prova dizia mais ou menos assim, como tem o controle externo, não precisa do controle interno. É errado, pessoal. Mesmo tendo o controle externo, os órgãos têm que montar os seus controles internos, tá, pessoal? Beleza? Outro caveirão da vitória é que município não pode criar tribunais de contas. Eu tenho um Tribunal de Contas da União e eu tenho um Tribunal de Contas do Estado. O município não pode criar tribunais de contas, tá bom, pessoal? O município não pode criar
tribunais de contas, tá? Outro detalhe super importante para a nossa prova. Professor, então só vai ter o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União? É exatamente isso, pessoal. O Estado cria o Tribunal de Contas do Estado e a União Federal cria o Tribunal de Contas da União, tá certo? Beleza, tranquilão? E sobre as contas do prefeito? O Tribunal de Contas dá um parecer. Todo prefeito, as contas deles terão um parecer do Tribunal de Contas. Mas o que acontece? Esse parecer pode ser afastado pela Câmara dos Vereadores pelo voto de 2/3. Está aqui, pessoal. Os detalhes da prova são esses. Nós vamos fazer questões, vocês vão ver que são esses detalhes que aparecem na sua prova, tá? O prefeito prestou contas, o Tribunal de Contas vai dar um parecer. A Câmara pode afastar esse parecer por 2/3. Tá bom, pessoal? Beleza. E outro detalhe, quando a prefeitura presta contas, essas contas da prefeitura têm que ficar à disposição do contribuinte por 60 dias, tá? Por quê? Porque o contribuinte, aquele morador do município, tem o direito de ver essas contas públicas para fazer as devidas análises, tá bom, pessoal? Então, são esses outros detalhes municipais que aparecem nas suas provas, tá certo? Para qualquer concurso ou para OAB, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso, nós vamos fazer questão disso, vocês vão ver, caracas, tudo isso que está marcado aqui é exatamente isso, pessoal. A ideia é essa, não é? A ideia não é você chegar lá na prova e ter que parar e pensar. A ideia é você chegar lá na prova e marcar o que você já viu. É isso, pessoal, é isso que faz o aluno passar, tá bom? Tranquilão? Beleza, então tá aqui, né? Então, as contas municipais têm que ficar 60 dias à disposição do contribuinte, tá bom? O parecer prévio do Tribunal de Contas pode ser afastado por 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores, tá? E outro detalhe é que a Câmara não pode, desculpa, o município não pode criar tribunais de contas. Tá aqui, ó, o artigo 31, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Tranquilão? Beleza, viram que vocês estão dando um passeio na Constituição. Vocês estão passeando pela Constituição, entendendo como funciona a nossa Constituição Federal, tá bom? E aí, o próximo ente federativo e último, qual é, pessoal? Mais fácil de todos para a gente estudar. É o Distrito Federal. Aqui, ó. Distrito Federal é um ente da federação. Lembra os entes da federação? Quais são eles? Nós já aprendemos. União, estados, municípios e Distrito Federal. E o Distrito Federal, aquele que está lá, aquele quadradinho no meio do Brasil, é um ente da federação, tá? Beleza? E esse ente da federação, como qualquer ente da federação, tem autonomia política, tá? O Distrito Federal tem autonomia política. Pergunta da salvação. Aqui, ó. Município, Distrito Federal não pode ser dividido em município. Pessoal, é isso que cai na prova, pessoal. Tá? Não vai procurar chifre na cabeça de cavalo. Você já está com tudo marcado aí dessa parte da programação daquilo que aparece na prova. Tá, pessoal? Então, o Distrito Federal não pode ser dividido em município. Professor, lá no Distrito Federal tem governador? Tem. Tem eleição lá para governador do Distrito Federal. Aqui, ó. Lá tem poder legislativo? Tem. Só que lá no estado é chamado de Assembleia Legislativa. No município é chamado de Câmara dos Vereadores. Lá no Distrito Federal é chamado de Câmara Legislativa e o cara não é deputado estadual, o cara vai ser deputado distrital. Tá bom, pessoal? Beleza! O que mais que eu tenho que saber? Lá também tem poder judiciário. Assim como aqui no estado tem Tribunal de Justiça e juízes, no Distrito Federal também tem Tribunal de Justiça e juízes, tá bom? Lá do Distrito Federal, tá? Outro detalhe super importante, caveiraço da vitória para a nossa prova, tá? Lá no Distrito Federal, tá? Eu tenho uma lei orgânica, tá? O Estado tem Constituição, o município tem lei orgânica e o Distrito Federal também tem lei orgânica. Foi pergunta de prova da FGV também. Tá certo? Estado tem Constituição, município tem lei orgânica e Distrito Federal também tem lei orgânica. Tá certo, pessoal? O Distrito Federal também tem lei orgânica. Tá? Não vamos esquecer desse detalhe importante para a nossa prova. Pessoal, olha só como vai ficando tudo fácil.
Competência do Distrito Federal. A gente chama a competência do Distrito Federal de competência cumulativa. Professor, por que cumulativa? Porque tudo aquilo que o Estado pode fazer, o Distrito Federal pode fazer. Tudo que o município pode fazer, o Distrito Federal pode fazer também. Tá certo? Então, é isso a competência cumulativa. Vai acumular aquilo que é do Estado e do município, tá certo? E aí o Distrito Federal pode fazer. Por isso que a gente chama tecnicamente de competência cumulativa. E você mata outra questão da prova. Tá aqui, ó. Artigo 32. O Distrito Federal vedar a sua divisão em municípios reger-se-á por lei orgânica. Tá certo? Distrito Federal são atribuídas as competências dos estados e dos municípios. Tá aqui, ó, pessoal. Aquilo que eu acabei de falar para vocês agora. Tranquilão? Ok? Então, vamos lembrar desses detalhes que são as regras da nossa prova, tá? O que mais que é importante para a prova? Lá no Distrito Federal tem algumas instituições. Lá no Distrito Federal tem Polícia Civil, tem bombeiros, tem Polícia Militar, tem Poder Judiciário, tem Ministério Público. Qual é a pergunta da prova? Quem organiza isso? Quem organiza isso? Tá aqui, ó. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Poder Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal, todos são organizados pela própria União. É pela própria União Federal. Lá no Distrito Federal tem Defensoria Pública. Professor, e quem organiza a Defensoria Pública lá no Distrito Federal? Quem organiza a Defensoria Pública é o próprio Distrito Federal. Tá bom, pessoal? Tranquilão? Então, quem organiza é que faz a lei. Então, a lei da PC do Distrito Federal só pode ser feita pela União. A lei do Poder Judiciário do Distrito Federal só pode ser feita pela União, tá? Pessoal, isso aqui, pessoal, já está montado para a prova de vocês. Não vão perder tempo, tá aqui tudo montado, tá? Polícia Civil, Bombeiros, tá? Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal, todos eles são organizados pela União. A Defensoria Pública é um pouco diferente. A Defensoria Pública, ela é organizada pelo próprio Distrito Federal. E aí a gente terminou todos os entes federativos. Mas antes de terminar os entes federativos, eu tenho que ir para outra pergunta da prova, que são os territórios. Tá certo? Beleza? Que são os territórios, tá? Beleza? Hoje o Brasil não tem território, mas pode ser criado território, pessoal? Pode, tá certo? E aí, professor, e se for criado um território? Não pode esquecer disso. Se for criado um território, o território, pessoal, olha aqui a questão da prova, ele vai ser como se fosse uma... Na verdade, ele vai ser como se fosse, não, ele será considerado uma autarquia. E é uma autarquia que vai pertencer à União. Outro detalhe da sua prova, território não tem autonomia. Território não tem autonomia política, pessoal. Quem tem autonomia são os entes federativos. União, estados, município e Distrito Federal. Território, se for criado, não é ente federativo, pessoal. Se ele for criado, ele não é ente federativo, tá? Poxa, professor, e agora? Quem administra o território? Quem administra o território é um governador, que ele não participa de eleição, ele é nomeado pelo presidente após a aprovação do Senado. Tá vendo, pessoal? O emprego dos meus sonhos, ser governador de território. Tá certo? Beleza? Emprego dos meus sonhos. Eu não vou participar de eleição, não vou ter que subir em palanque, tá certo? Não vou pedir voto, tá certo? Beleza? Tranquilão? Tá? Porque é um governador nomeado. Não vou levar facada, tá certo? Porque é um governador nomeado, pessoal. Não participa de eleição, tá certo? Então, vamos lembrar disso para a nossa prova. Então, lá no território, se ele for criado, tá? Ele vai ser administrado por um governador, tá bom? E questão da prova, clássica da prova, o território pode ser dividido em município, tá? Lembra, pessoal, Distrito Federal não pode ser dividido em município, mas o território pode ser dividido em município, tá bom? Agora, vamos supor que o território seja um pouco grandinho. Território com mais de 100 mil habitantes. Bora lembrar desse número, tá? Beleza? Território com mais de 100 mil habitantes.
vai ter o governador, mas além do governador vai ter que ter justiça. Justiça de primeira e segunda instância, Ministério Público e Defensoria Pública, pessoal. Facinho para a nossa prova aqui, ó. É o sistema de justiça, ele é um pouquinho grande. Além do governador, vai ter que ter o quê, pessoal? Justiça de primeira instância, Ministério Público e Defensoria Pública. Qual a outra pergunta clássica da nossa prova? Tá? Os políticos do território. Território não tem senador, pessoal. Tá? Mas ele tem um número fixo de 4 deputados federais. Aqui, ó. Já montei, pessoal. Tá tudo pronto para a sua prova. É só olhar, começar a ver, deitar na rede, marcar, que você mata a sua questão da prova sobre a organização política administrativa, que é um assunto enorme. É um dos maiores assuntos da Constituição e é um assunto que cai em tudo quanto é prova da OAB. Tá bom? Beleza? E as contas do território? Quem analisa é o Congresso Nacional. Tá bom? Quem analisa as contas do território é o Congresso Nacional. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, tá aqui a nossa apostila toda montada, com todos os esquemas que você precisa, com todas as informações para a nossa prova, tá certo? Beleza? Agora sim, ela completou, eu vou mandar para vocês agora ela completa. Tá bom, pessoal? Nós vamos encerrar a nossa aula. Hoje eu não consegui ouvir vocês, não sei por qual motivo, tá? Hoje, mesmo com essas quedas na internet, a gente conseguiu, né? Olha só, o Alexandre perguntou, professor, quanto ao horário do comércio? Quanto ao horário do comércio do município? Seria uma fundamentação do STF na situação do lockdown proposto pelo presidente? Não consigo colocar a interrogação, tá? Ah, sim, sim, o horário do comércio não é nem ali a questão do lockdown, tá certo? A questão do lockdown não foi nem a questão do horário do comércio, tá? A questão do lockdown foi a questão da saúde pública. Vocês aprenderam que saúde é uma competência comum, tá certo? É uma competência administrativa comum. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município podem atuar no sistema de saúde. E aí, o que aconteceu? De acordo com as peculiaridades de cada município, de cada estado, o STF falou, não, peraí, cada estado, cada município tem a possibilidade de decidir se vai ter lockdown ou não vai ter lockdown dentro das suas áreas, porque é um serviço comum, tá certo, pessoal? Então, foi essa que foi a decisão do STF no que se refere ao lockdown, tá bom? Tá? Beleza? Ele não foi muito voltado para o horário do comércio, tá? Foi voltado exatamente para a questão da saúde, tá bom? Conseguiu entender, Alexandrino? Tá certo? Então, né, matamos aqui a questão da prova, a fundamentação do STF no sentido do serviço de saúde, tá? E o serviço de saúde é uma competência administrativa comum, cabendo tanto à União, aos estados e aos municípios. Então, o município, dentro da sua estrutura de saúde, ele sabia ali se ele teria condições de suportar ou não suportar uma grande demanda, né? O Estado também, por isso que se autorizou, né? Que os estados e os municípios, na verdade, não se autorizou. Se disse o quê? Na leitura da Constituição, cabe aos estados e municípios, se decidirem fazer lockdown, façam, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Conseguimos compreender isso para a nossa prova, tá? Então, matamos aqui mais uma questão da nossa prova, tá certo? Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Terminamos. Semana que vem a gente vai fora, que a nossa aula é de segunda a quarta. Fora a aula de segunda a quarta, nós vamos marcar mais um dia da semana para poder ver ali a parte de direitos dos advogados, que é a parte de ética, tá bom? E a nossa aula, que seria hoje, sobre ação penal, tá? Mas, para a nossa felicidade, vocês terminaram, né, essa parte, né? Terminaram essa parte, que é uma parte muito longa, tá certo? E comecem a estudar, que semana que vem a nossa perspectiva é de trabalhar exercício, pessoal. Eu preciso trabalhar exercício com vocês para vocês conseguirem entender tudo isso que a gente está tratando, né, nas nossas aulas virtuais, porque senão vocês não conseguem, né, entender as perguntas de prova, tá? Então, bora marcar um dia só para exercício, tá bom? De todas as matérias que a gente já viu, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá certo? Infelizmente, eu não consegui ouvir a voz de vocês. Vamos terminar a nossa aula por aqui, tá bom?